Muy buenas tardes, amables amigos y hermanos, Uma boa jóvenes, tarde, amáveis presentes amigos en e esta irmãos, ocasión. jovens presentes Es nesta para mí una ocasião. bendición grande Para estar mim é con uma grande ustedes bênção en esta poder estar com ocasión vocês nesta para ocasião compartir estos para momentos compartilhar de compañerismo alguns momentos de y companheirismo así saludarlos y pedirle e a Cristo assim sus poder saudá-los e bendiciones pedir a sobre cada Cristo uno de ustedes, as suas las bênçãos bendiciones sobre de cada um de Jesucristo, vocês. el ángel Que del as pacto bênçãos de sean sobre Jesus Cristo, o ustedes anjo y do sobre pacto, mí, seja sobre todos y vocês e pronto também sobre todos mim. seamos E que em breve transformados todos y sejamos llevados a la transformados e cena levados de las bodas para a del ceia das Cordero bodas do en el Cordeiro cielo. no céu, En el nombre eterno no del nome Señor eterno Jesucristo. do Senhor Amén Jesus Cristo. y amén. Amém e Pueden amém. tomar asiento si tienen la bondad. Podem se sentar, queiram ter a gentileza. Nos hablaba Miguel acerca de O Miguel nos falava a Davi. respeito de Davi, esse joven que aún siendo aquele jovem que ainda sendo jovencito, muito de bem menos de jovem, 20 años de com edad, menos de 20 anos de idade, el cual estaba o pastoreando qual ovejas. estava pastoreando Vean, ovelhas. era um pastor já, Vejam, ele já e não era um tinha pastor todavía ni 20 años e de ainda edad. não tinha sequer 20 anos de idade. Todavía não podia ir à la guerra Ainda não porque podia era ir para menor de a edad. guerra, Sus porque hermanos era sí menor de idade. fueron a la guerra, Seus irmãos pero sim David foram para a no guerra, mas podía Davi ir a la guerra, não podia ir para a e guerra não sabia nem tomar uma e não espada, nem sabia ponerse sequer vestidura tomar de uma militar. espada nem colocar uma Pero vestimenta vean ustedes, militar. Mas vejam estava vocês, pastoreando ovejas, ele estava pastoreando podia ser ovelhas, pastor de ovejas podia porque ser pastor de não ovelhas, estava porque limitado não ao estava pastoreio de ovejas, limitado sino ao não estava limitado à pastoreio de idade, ovelhas, não sino estava limitado à a la idade, dedicação mas de essa a labor. dedicação daquele E trabalho. David era pastor E de Davi ovejas antes era de pastor ser de ovelhas ele rei de antes Israel. mesmo de ser rei de Encontramos Israel. que sucedió como com Moisés, E podemos ver que que antes de aconteceu ser como com Moisés, que el profeta, antes de mensajero ser profeta, dispensacional del mensageiro pueblo hebreo, dispensacional do y povo ser hebreu, el legislador e y ser el o rey legislador sobre e el pueblo rei hebreo, sobre o porque povo Dios hebreu, reinó por medio porque Deus del reinou profeta através do Moisés. profeta Moisés. Tuvo que Antes teve que pastorear ovejas, pastorear para depois ovelhas, pastorear para então ao povo depois hebreu, pastorear por ao 40 povo anos hebreu. por el desierto. Por 40 anos pelo deserto. Pastoreó ovejas por Vejam, 40 años, pastoreou ovelhas por las 40 ovejas de anos, su suegro as Jetro, ovelhas do seu sogro, y luego Jetro. pastoreó al pueblo hebreo E por logo então pastoreou 40 ao años povo también. hebreu por 40 anos também. Y les dio alimento, E deu-lhes alimento, maná del cielo, maná do céu. y también codornices, Também lhes deu codornas, carne y agua, e água. también por 40 años. Também pelos 40 pueblo hebreu, anos ao Dios povo lo hebreu. usó para esa Deus labor. o usou para aquela obra. Y ahora E agora? encontramos que Nós podemos para ver que ser el líder del para pueblo ser hebreu, o líder tuvo do que povo pastorear hebreu, ovejas ele primero, teve que primeiramente pastorear trabalho ovelhas. sencillo. Um trabalho simples. E agora E agora vemos a David podemos ver a también Davi pastoreando ovejas para después ser também pastoreando pastor ovelhas, para del depois pueblo hebreu, ser pastor do o sea, povo hebreu, rey, pastor, porque o rei é ou o seja, pastor do rei, seu pueblo, porque um rei tiene que é o estar pastor do seu povo responsabilizado de e seu tem que estar alimento, responsabilizado de sua educação, por seu alimento, del comércio por sua educação, e de todas pelo as formas comércio de vida e de que todas tenha as formas seu de reino. vida que o seu reino tenha. Y ahora vean ustedes cómo Dios E entrenó agora vejam vocês como a Deus David. treinou a Da mesma forma Davi, em que entrenó da mesma maneira em que ele treinou Moisés. a Moisés. Y ahora vean cómo E agora vejam Dios obra en como esa Deus forma atua desta maneira, sencilla. simples, y cómo David e como Desde jovencito, Davi, desde jovenzinho, já estava pastoreando ovelhas desde criança, hasta que até que vino a ser veio ungido e a luego ser continuou ungido pastoreando e logo ovelhas, continuou aún pastoreando estando ungido, ovelhas, ainda estando hasta que ungido, luego obtuvo la victoria até que sobre logo Goliat, obteve a vitória sobre y Golias. cuando E obtuvo esa quando victoria, obteve a vitória, llegó a un nivel então ele más alto, chegou a pero um ya nível mais estava alto, ungido porém desde já hace estava tiempo, ungido com já el Espírito de Deus que lhe daria fazia la tempo, vitória contra com o Goliat, Espírito de Deus que lhe assim daria como o a Espírito de vitória Deus contra obterá a Golias, vitória contra o assim como o anticristo Espírito de Deus en el día obterá postrero, a vitória contra o e anticristo no último para el día dia. postrero, vean ustedes, E para o último dia,
Ele estará Vejam manifestado, vocês, Cristo, ele estará manifestado, e estará Cristo, obrando e ele estará en el día atuando postrero. no Y dice, último al que dia, venciere, e diz, yo le daré que se ao siente vencedor comigo eu lhe en mi darei que trono. se sente comigo em meu Así es que habrá trono. un vencedor Assim que haverá um vencedor ungido com o Espírito de ungido Cristo com o Espírito de en el día Cristo postrero. no último dia. Y ahora, miren a Jesús Agora vejam, a Desde jovencito, Jesus desde jovenzinho, trabajando en la carpintería. trabalhando na carpinteria. porque Por quê? Él construiría Ele construiria Um um templo. y ahora estaba trabajando en E la agora, construcción. ele estava trabalhando na Porque ele construção trabalharia porque na construção ele trabalharia de um templo, na o templo de construção Deus. de um templo, o E verán templo de como se Deus. refleja E vejam como se reflete em ese Jesus. sencillo E oficio de carpintero, esse simples ofício como se de refleja carpinteiro, la como labor que ele se vai reflete realizar a obra que ele realizaria, construir templo a de construir para um Deus. templo para Deus. Desde jovencito Desde jovenzinho, aprendió ese oficio, ele aprendeu esse ofício. como todo hebreo varão, Como todo tenía que aprender hebreu un varão oficio tinha que aprender um ofício ayudar para al sostenimiento ajudar de ao su hogar. sustento do seu lar, Y si faltaba e se el padre de faltasse la o familia, pai da família, el primogénito então o tomaba la primogênito tomava a responsabilidade. responsabilidade. E se não E se não sabia sabia como iba a trabalhar, sostener como? el hogar? Ele poderia sustentar o Y lar. luego, todos los demás varones E logo então también todos tenían os que demais aprender su varões oficio tinham que para aprender trabajar también, o seu para ofício sostén- para que também o trabalhasse sostenimiento para o sustento del hogar. do lar. Por eso dice la Por Escritura, isso a también, Escritura honra também diz: a tu padre honra e ao a tu teu madre. pai e à tua mãe. Así están los mandamientos y San Pablo dice, Assim está nos mandamentos, e esse São é Paulo um disse mandamento que este é com promessa. um mandamento Porque com diz, promessas. Por quê? para que se Diz, alarguen para dos que dias. os seus dias sejam Y también la Escritura estendidos. dice que el que maldiga A a su Escritura padre y a su também madre, diz que eso aquele que está ya en la amaldiçoar ley, seu pai e a será sua mãe, quitado del pueblo. isto está na lei, Ou ele seja, será tirado do povo. está sentenciado Ou a seja, muerte está ya sentenciado à morte en el pueblo hebreo, lá en medio del pueblo hebreo, entre o conforme povo hebreu, a la ley. conforme Y el que a maldiga lei. Dios, también. E aquele que amaldiçoar a Porque Deus Deus não quer também, porque essa classe Deus de não pessoas quer esse tipo, essa em qualidade meio de do seu pessoas povo, entre o e seu menos povo, para viver e eternamente. menos ainda Deus para não viver quer eternamente. pessoas Deus não que quer maldigam a pessoas seus padres que e que não amaldiçoem ajudam a seus seus pais, pais e que não e não ajudem quer a seus pessoas pais. que maldigam a Deus. E não quer Solamente pessoas que os que amaldiçoem bendizem a a Deus. Deus Somente os bendizem que a seus abençoam a padres Deus e e ajudam abençoam a seus seus pais. pais e ajudam Por seus eso, pais. jóvenes, atentos com nossos padres Por isso, jovens, terrenales, atentos e atentos com a nossos Deus pais terrenos e sua obra. e atentos a para que Deus e a todos sua seamos obra, conforme al coração para que de Deus, todos como lo sejamos era conforme o coração el de rei Deus, David, como aún o rei desde Davi jovencito, era, del qual ainda Deus desde jovenzinho, dio testimonio do qual al profeta Deus Samuel, deu testemunho que ao profeta Samuel, ele se havia que ele buscado varão tinha conforme procurado um varão, a su coração, al conforme coração de ao Deus. seu E esse coração, varão ao era coração de jovencito. Deus. E aquele varão Não tinha todavía era um 21 jovenzinho, anos de não idade. tinha ainda nem sequer 21 E anos de era idade. conforme E al era coração de conforme ao coração de Deus. E por isso, E por isso, miren ustedes, siendo conforme vejam al vocês, coração de sendo Deus, conforme ao coração lo de mismo Deus, que Deus sentiu o mesmo que Deus sentiu quando quando pensou em um templo em en um el cielo, templo no céu. David, Agora, siendo lo Davi mismo, sente o mesmo al pensar en ao un templo para pensar Dios, em um aquí en la templo tierra, para en Deus aqui na Jerusalém. terra, em Jerusalém. E por isso, conforme E a por lo isto, que de acordo deseou ao que David desejou em seu coração construir um templo para Deus, le dijo que então sí, Deus pero lhe le dijo, disse que sim, pero tú no lo mas vas a disse, construir, mas você não porque derramou construirás, muita sangre, porque derramou pero muito tu hijo, sangue, el cual mas se teu sentará en tu filho, o trono qual se después de sentará ti, em teu trono depois de você, Salomão, lo construirá. ele o construirá. Ese era un pensamiento de Dios Esse era um desde antes de la pensamento de fundación del Deus mundo, desde antes para da tener fundação un do templo en el mundo, cielo, para y ter um también templo para no que fuera céu construido un e templo aquí, também para que fosse en la construído tierra, um templo en medio aqui del na pueblo terra, hebreu. entre o povo hebreu. Y ese es el mismo E pensamiento esse é o divino mesmo del corazón de pensamento Dios divino do coração para de a Deus construção para del a templo construção do espiritual de Dios, templo que es la iglesia espiritual de del Deus, Señor que é a Jesucristo. igreja E quando do nosotros Senhor pensamos en Jesus la Cristo. construcción de ese templo, E quando nós y pensamos decimos, na construção desse "Yo templo e dizemos, quiero trabajar eu quero trabalhar y estoy e estou trabalhando na construção deste templo, nos trabalhos que estão se realizando na construção desse templo, de la terminación de na ese parte templo, da que es la edad de conclusão la desse piedra angular. templo, que é
a era da pedra angular. Quando pensamos nesse templo, e o nosso desejo está na construção desse templo, o qual é um templo com seres humanos, e pensamos em levar a mensagem por um lado e por outro, para que se complete esta construção deste templo, pois vejam, estamos trabalhando na construção do templo mais importante de Deus, que estará neste planeta Terra, e desde o qual Jesus Cristo estará manifestado, e no qual Jesus Cristo estará manifestado, e Deus estará manifestado em toda a sua plenitude. Agora vejam, como estamos pensando conforme ao coração de Deus. Vejam como somos pessoas conforme ao coração de Deus, como Davi o era. E ainda de ser rei, e ainda antes de ser rei, vejam que é um pensamento de reis, pensar conforme ao coração de Deus. Davi era um rei, mas ainda não estava manifestado como rei, e nós fomos lavados com o sangue de Jesus Cristo, e Ele nos redimiu para o nosso Deus e nos fez o quê? Nos fez reis, sacerdotes, e reinaremos com Ele por 1000 anos e logo por toda a eternidade. Assim que quando pensamos em trabalhar em sua obra, e trabalhamos em sua obra, estamos trabalhando na construção do quê? Do templo de Deus. O mesmo desejo o bom desejo que sentiu o rei Davi. Vejam, é o que Deus sentiu, é o que Jesus sentiu para a construção do seu templo, e é o que sentiu cada anjo mensageiro de cada era. Desde os 7 anjos mensageiros das 7 eras, e o anjo mensageiro da era da pedra angular, e também cada um dos filhos e filhas de Deus, de cada uma das eras. E agora, a nós nos correspondeu a todos, neste último dia, e por isso o pensamento da nossa alma, do nosso coração, está no templo de Deus. E está em trabalhar neste templo para que esta construção se complete e então se realize a dedicação desse templo, onde Deus entrará em toda a sua plenitude, onde os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós que estamos vivos seremos transformados, e Deus estará habitando em toda a sua plenitude, em seu templo espiritual, em sua igreja, e todos seremos iguais ao nosso amado Senhor, Jesus Cristo. E agora, cada um como indivíduo, somos um templo de Deus. Por isso, Jesus como indivíduo, sendo um templo de Deus, vejam, vocês como Deus caminhou naquele templo, realizando todas as coisas correspondentes à primeira vinda de Cristo. Desde aquele templo, Deus se manifestou e realizou a sua obra, correspondente àquele templo. E nós, como indivíduos, somos um templo de Deus. E nós, como parte do corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, somos membros deste templo espiritual que é a sua igreja. E nós, como indivíduos, e nós, como parte do corpo místico de Cristo, somos a representação aqui na terra do templo que está no céu. Isto é o maior que uma pessoa pode ser aqui, a representação do templo que está no céu como indivíduo e também como parte do corpo místico de Jesus Cristo. E os que viveram nas eras passadas com seus mensageiros passados são a representação do templo que está no céu da parte do lugar santo. E agora nós somos a representação da parte mais importante do templo que está no céu, da parte do lugar santíssimo. Ou seja, nos correspondeu a melhor parte do templo espiritual de Cristo aqui na terra, representando a parte mais importante do templo que está no céu, representando a parte do lugar santíssimo. Por isso, entre nós teremos a manifestação de Cristo entre o seu templo, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, que é a parte que corresponde ao lugar santíssimo do templo que está no céu. Jovens, nos correspondeu a melhor parte no programa divino. E agora, assim como Davi, sendo um jovem, era conforme ao coração de Deus, vocês também o são, e eu também sou. E aqui, na República Mexicana, aqui em Vila Formosa, nesta tarde, há um grupo de jovens conforme ao coração de Deus.
E também em toda a América Latina e o Caribe, há muitos jovens conforme ao coração de Deus, os quais os seus pensamentos estão no templo de Deus, no corpo místico de Cristo, e na obra correspondente ao corpo místico de Cristo deste último dia, trabalhando nesta construção desse templo espiritual. Assim como em uma construção bem importante se trabalha, e quando está se aproximando a data em que essa obra tem que ser entregue e vai ser dedicada ou vai ser inaugurada essa construção, esse edifício, todos trabalham. E então, quando já vê que se aproxima mais o tempo, trabalham às 24 horas, algumas vezes, de dia e de noite, até se completar a construção desse edifício, para a dedicação, que eles chamam a inauguração desse edifício. E agora nós, na construção do templo espiritual de Cristo, trabalhamos de dia e de noite, levando a mensagem para que se complete a construção com seres humanos da parte mais importante do lugar santíssimo, desse templo espiritual, para que Deus dedique esse templo para ser dedicado a Deus, e Deus habite neste templo em toda a sua plenitude, e ressuscite os mortos em Cristo e nos transforme a nós, os que estamos vivos neste tempo final. Assim pensamos e assim trabalhamos. Por quê? Porque somos conforme ao coração de Deus. Assim como Davi, sendo conforme ao coração de Deus, foi ungido para ser rei em Israel e governar sobre o povo hebreu desde Jerusalém, ungido com o Espírito de Deus para Deus governar através dele. Agora Deus nos fez reis e sacerdotes, e ainda que não estamos governando literalmente sobre as nações, porque ainda não chegou o reino milenial, não chegou a função ou as funções do reino milenial sobre Israel e sobre todas as nações, mas estamos na introdução, estamos nesta etapa onde é colocado o fundamento para em breve começarmos esse glorioso reino milenial. Já estamos no 7º milênio, se acrescentarmos o calendário, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, e Deus está acomodando todas as coisas em seu lugar, assim como ungiu a Davi. E depois passaram-se anos, e foi depois que Davi veio a ocupar a sua posição como rei. Ele foi ungido, vamos dizer assim, antes de 21 anos, e aos 30 anos foi que ele começou a reinar. Foi ungido depois pelo povo hebreu, mas Deus já o havia ungido fazia mais de 10 anos. Agora, nós fomos ungidos por Deus, escolhidos por Deus como reis, sacerdotes, e temos a unção dele como reis, sacerdotes, e temos a sua palavra prometida para reinarmos com Cristo por 1000 anos, e durante o reino milenial reinaremos com ele. Agora, é por isto que vem uma mudança para nós, uma transformação dos nossos corpos e uma ressurreição para os mortos em Cristo, para reinar com Cristo como reis e sacerdotes por 1000 anos. Por 1000 anos estaremos, e depois por toda a eternidade. Agora vejam, o mesmo sentir que houve naquele rei, ainda que ainda não tinha começado como rei, Davi, é o mesmo sentir em nossas almas, porque nós somos o quê? Reis também e sacerdotes para reinarmos com Cristo no glorioso reino milenial. Portanto, o nosso sentir é a casa de Deus. O salmista dizia que o desejo dele era estar nos átrios da casa de Deus todos os dias da sua vida. E também dizia que era melhor um dia na casa de Deus do que 1000 dias fora da casa de Deus. Agora nós podemos ver a bênção tão grande que há para todas as pessoas, para todos os jovens que são de acordo ao coração de Deus. E esses são, aonde estão? Quem são eles? Estamos nós aqui neste tempo final, nesta terra, pensando conforme ao coração de Deus. E a nosso respeito é que ele diz que nos fez reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra por 1000 anos e logo por toda a eternidade.
Adiante, jovens, trabalhando no reino de Deus, servindo a Cristo, conforme a sua vontade, conforme ao seu coração, que os pensamentos do seu coração sejam transmitidos aos vossos corações e que possamos atuar de acordo aos pensamentos do coração de Cristo, manifestados em nosso coração, em nossa alma, e trabalhemos em sua obra, do último dia da era da pedra angular e dispensação do reino, com todo o nosso coração e com todo esse bom pensar e sentir dos nossos corações, que as bênçãos de Cristo, o nosso Salvador, sejam sobre cada um de vocês e também sobre mim, e nos use grandemente em sua obra neste último dia. Assim como eu comecei sendo um jovenzinho, como vocês no físico, aos 22 anos eu já estava pregando e dando campanhas, e ainda eu não me cansei. A cada dia eu tenho mais ânimo para levar a mensagem por todas as nações. E esta é a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto está conforme ao pensamento do coração de Cristo, para mim e para cada um de vocês também. Assim que Deus os abençoe e os use grandemente em sua obra neste último dia, e a mim também, que Ele continue me usando até que se complete o corpo místico de Cristo e todos sejamos transformados, levados para a ceia das bodas do Cordeiro, e depois continue nos usando no reino milenial e depois por toda a eternidade, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.